Para quem está chegando agora, a reflexão é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o autor espiritual é o Emmanuel, esse querido benfeitor que tanto nos orienta. Vamos fazer as nossas reflexões? Está lá no item 72, capítulo 72, intitulado Transitoriedade. A estrutura dos livros do Emmanuel, nessa coleção Fonte Viva, e nessa obra, queridos amigos, ele começa sempre com um trecho do Evangelho para a gente. E aí ele faz o comentário. É muito parecido com o Evangelho segundo o Espiritismo, que para quem já leu e quem não leu, a gente recomenda que tem que ser livro de cabeceira, tá? O Evangelho é essencial a gente fazer uma leitura, se não diária, né? O bom que fosse diária a leitura do Evangelho, mas se a gente não consegue fazer isso o mais tempo possível, o máximo que a gente conseguir fazer, certo? Então, quem nunca leu o Evangelho, a estrutura do Evangelho é essa: tem o capítulo, tem os Evangelhos, Kardec comenta, e na sequência tem a instrução dos Espíritos. E Emmanuel manteve uma estrutura na obra bem parecida. Ele bota um trecho do Evangelho e, na sequência, ele comenta. E o Evangelho que ele coloca nesse capítulo intitulado Transitoriedade é uma carta de Paulo aos Hebreus, está no capítulo 1, versículo 11. É um trechinho que diz assim: Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa velha, envelhecerão. E aí, o instrutor, o benfeitor, vai comentar o seguinte: Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Então, já percebemos que Emmanuel vai falar aqui com a gente sobre a nossa postura equivocada quanto aos valores que nós adotamos enquanto estamos encarnados. Queridos amigos, o ponto central das nossas quedas, quando nós estamos aqui encarnados, é que nós nos deixamos atrair sobremaneira pelas paixões que a matéria nos traz, as paixões inferiores, tá? Que a matéria nos traz, que excitam o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E aí nós queremos aproveitar de forma desmedida tudo o que a matéria tem a nos oferecer. Não é assim que acontece? Então, às vezes, a gente já tem uma condição financeira bacana, já está muito legal para a gente, para nossa família. E aí, com alguma desculpa que a gente cria, diz: não, mas eu quero ter mais. Vou guardar, né, para o futuro, para os meus filhos, para os meus netos. Muitas vezes escondendo a verdade do nosso coração, que é simplesmente querer ter mais dinheiro, ter mais poder, esquecendo que os verdadeiros valores que devemos semear são os do espírito, certo? Então, às vezes, a gente não aceita no nosso lar, na nossa casa, no nosso relacionamento com o outro, sermos questionados, porque isso fere a nossa vaidade, fere os nossos sentimentos, nós nos sentimos é, diminuídos por aquela pessoa, queremos nos impor. Muitas vezes entramos em discussões desnecessárias por conta disso, que geram mágoas, que geram muitas vezes crimes. Crimes são cometidos por conta de discussões desnecessárias que tocam a nossa vaidade. E aí desbocamos para os crimes, que às vezes pode levar até uma responsabilização aqui na Terra, né, pela aplicação do Código Penal. Então, Emmanuel já vai mostrando para a gente o grande motivo, olha que bênção, que temos a oportunidade hoje de saber.
o grande motivo das nossas quedas, mostrando para a gente, meus amores, como vamos aproveitar bem a nossa encarnação. Como? Ressignificando esses valores. É isso que Emmanuel vai mostrar para a gente. E o benfeitor prossegue. Bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do espírito. Se a gente olhar para os lados, nós vamos perceber, queridos amigos, que tudo passa. Como diz a prece, tudo passa, só Deus permanece. Tudo passa, tudo que está na matéria passa, inclusive as nossas imperfeições. Olha que maravilha, que bênção saber que sermos espíritos muito imperfeitos ainda também é transitório. E Emmanuel começa a nos exemplificar, começa a nos mostrar como tudo é transitório através desse primeiro exemplo. Escutem que maravilha. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, o espírito enriqueceu-se e os envoltórios antigos permanecem à distância. Os museus nos mostram a transitoriedade. Hoje, às vezes, a gente não precisa nem ir ao museu se a gente não quiser. A gente bota numa rede social vídeos de civilizações antigas, temos documentários na Netflix, enfim, todos esses serviços que temos hoje. Tem aquele canal History Channel, né? Para quem gosta de história, de saber. E a gente vê, queridos amigos, como tudo passou. Roma, lembrem-se de Roma, foi um grande império. Nossa Senhora, Roma era o grande império na antiguidade. Aqui se reduziu Roma, queridos amigos. Passou, a matéria passou, nós evoluímos, nós crescemos, aquela cultura passou, aquela grandiosidade de Roma passou. É isso que Emmanuel está nos alertando. Olhem para o lado e veja como tudo passa, como tudo na matéria é transitório. Então, quem prevalece, senão o Espírito? E ele diz: as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Então, quem trabalhou para edificar aquelas grandes obras aprendeu, o espírito aprendeu, cresceu em inteligência, certamente cresceu também em espírito e moralidade através do serviço digno. Contudo, diz Emmanuel, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Aquele que se deixou levar pelos encantos que a matéria nos traz. Quantos irmãos não enlouqueceram em busca insaciável pelo poder, pela matéria, pela felicidade que esse poder, que essa matéria, que a beleza da matéria nos traz. Quantos enlouqueceram e sabemos pelas obras que nos chegam através da mediunidade de muitos médios, quantos faliram, quantos sofreram no plano espiritual em sucessivas reencarnações para se reajustarem. É isso que queremos para nós ainda? Será que já não podemos buscar um ponto de equilíbrio? Porque Deus não quer que a gente faça voto de miséria, meus amores. Ele quer que nós tenhamos uma postura equilibrada. Que o espírito permaneça, mas que a gente também não descuide da matéria. Porque precisamos dessa existência, dessa vivência para o nosso progresso. Que busquemos o equilíbrio, mas sempre sabendo, reconhecendo que o que vai prevalecer são os tesouros espirituais que nós juntamos. E Emmanuel vai finalizando para a gente, já para a gente encerrar também a nossa reflexão, dizendo: valei-vos de todas as ocasiões de serviço
como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Aproveita, meu irmão, minha irmã, todas as oportunidades que você tem hoje encarnado, reconhecendo que é para a evolução do teu espírito, porque você é um filho de um Deus que ama muito você e quer te ver feliz. E a felicidade, já disse Jesus, a verdadeira felicidade não é desse mundo, não é essa felicidade verdadeira. Valiosa é a escassez porque traz a disciplina. Valiosa é a prova das misérias, às vezes, que a gente precisa passar, de não termos, às vezes, até o necessário, porque nos traz a disciplina. Preciosa também é a riqueza, a prova da riqueza, da abundância, porque nos oportuniza a multiplicar as formas de fazer o bem. Devemos usar a nossa riqueza para o bem, em favor do outro. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Essas provas também passarão. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam, tudo passa, tá bom? Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e de redenção. Então, queridos amigos, reforçando o que Paulo nos diz, meu irmão, eles perecerão, mas tu, Espírito, permanecerás. E tudo isso passará como roupa envelhecerão. Então vamos ficar com essa mensagem belíssima em nossos corações para reflexão nesse dia de hoje. E vamos fazer a nossa prece final? Vamos fechar os nossos olhos, Senhor Jesus. Gratidão te damos e te louvamos, Senhor, pela oportunidade dessas reflexões. Que possamos, Mestre Jesus, através desse ensinamento, buscar ressignificar em nossos corações a transitoriedade de tudo, Senhor. Que possamos reconhecer que tudo passa, menos o Senhor, menos o nosso Pai que tanto nos ama e suas leis poderosas que nos governam. Que essa certeza, Senhor, infunda em nossos corações o verdadeiro propósito da transformação. Que possamos, Senhor, ser amparados, porque somos muito imperfeitos e contamos, Mestre, com o teu apoio, dos teus santos espíritos, dos nossos anjos de guarda, dos nossos benfeitores, para que possamos, Senhor, bem aproveitar esta oportunidade, vivenciando a cada dia o que importa, que é a tua lei de amor, justiça e caridade. Fica conosco, Senhor Jesus. Nos ampara, nos envolve, ilumina os nossos corações e as nossas mentes. Hoje, por todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, queridos amigos. Nos vemos em breve. Muita paz.